Olá, tudo bem? Está começando mais um São José do Campo. Nesse programa, você recebe dicas e conhece muitas curiosidades sobre a vida no campo. E a vida no campo serve também como inspiração para quem mora na cidade. No programa de hoje, você vai conhecer um sítio ecológico localizado na zona norte de São José dos Campos, com 48 mil metros quadrados. E no espaço, todos os produtos são orgânicos. Você também vai entender como funciona o sistema agroflorestal e qual é a função de um biotecnologista, o profissional que contribui muito com a análise e recuperação do solo. Fica com a gente, o São José do Campo está no ar. Foco na saúde, respeito pela terra e pelos saberes tradicionais estão por toda a parte desse sítio. O espaço, localizado no bairro Vargem Grande, na zona norte de São José dos Campos, é um lugar para compartilhamento de informações sobre o sistema agroflorestal. Então, a agrofloresta você faz um sistema, né, que você tem uma diversidade grande de planta, né? Para você ter um sistema mais equilibrado, um sistema mais produtivo, né? Então a gente tem as plantas de dentro da floresta, tem as plantas da borda da floresta, né? E tem as plantas de clareira de floresta. Então tem muita planta que a floresta, ela não é uma coisa parada, né? Ela é uma coisa que tem uma dinâmica. Então nessa dinâmica essas plantas vai surgindo. Por exemplo, cai uma árvore dentro da floresta, abre uma clareira e aí aparecem as plantas de clareira de floresta. Mas também ela vai fazer essa reciclagem de produzir solo, né? Então a árvore vai estar ali em decomposição com o solo, né? E essa decomposição e esse contato dela com o solo, ela vai fazer que tenha uma vida ali embaixo, né? Tem os micro-organismos que vai fazer essa decomposição desse material e esse material vai produzir solo para a floresta sempre ser equilibrada e sempre ter produção nessa floresta, né? Todos os produtos produzidos no sítio ecológico são orgânicos e o adubo para toda a plantação também é produzido aqui. As áreas de horta, a gente, como são as plantas mais exigentes, a gente usa fazer as composteiras, usa torta de mamona, usa algum adubo para produzir as hortaliças. E no sistema todo, na área toda, né, como ela está um sistema já mais avançado e ela tem bastante árvore, que a gente chama no sistema agroflorestal árvore de serviço, que são as árvores que a gente vai podar, que aceita mais a poda no sistema. Então a própria reciclagem desse material que a gente corta e põe em contato com o solo, né, ele vai dando condições, ela vai criando a composteira desse material, vai sendo compostado nesse local e ele vai gerando essa vida no solo e vai dando condições para as plantas. A área é muito grande e a diversidade de frutas e hortaliças também. Então, tem mais de 70 variedades de fruta. Dessas 70 variedades já tem 32 variedades que estão em produção, né? E aí eu tenho as raízes que produzo também, então tem bastante raiz que produz mandioca, inhame, batata doce, o açafrão, o gengibre, então tem uma variedade grande dessas plantas. E eu também tenho as hortaliças, né? Eu produzo bastante hortaliça de folha, né? Tanto as convencional, né? Como as não convencional, que são chamadas de punk, né? Eu tenho bastante dessas hortaliças. E eu tenho os legumes também, tem berinjela, tem jiló, tem tomate. Das frutas, 35 tem banana, o que mais que a gente tem aqui? Eu tenho bastante banana, né? Eu tenho o sítio todo banana, porque a banana ela é bom para o sistema, ajuda a irrigar o sistema agroflorestal, né? Eu tenho 150 pés de caqui que está em produção, eu tenho bastante abacate, eu tenho manga, eu tenho jaca, eu tenho acerola, eu tenho jabuticaba, eu tenho pocã, eu tenho laranja, eu tenho graviola, eu tenho pinha, eu tenho cambucá, eu tenho araçaboi, eu tenho mangostão, eu tenho cambuci, eu tenho... Como consegue decorar tudo isso? Eu tenho bacupari, eu tenho cabeludinha, então eu tenho uma variedade grande de planta no sistema agroflorestal produzido. E essas plantas daqui, esses frutos, essas hortaliças, gente, elas servem também para ajudar até o sistema educacional de São José dos Campos, porque você estava me contando que você faz parte da agricultura familiar que fornece alimentos daqui para as escolas, é isso? Para as escolas públicas de São José? Então a gente tem um grupo de agricultura aqui do assentamento, né, e do município de São José, que a gente participa da chamada pública do município, né, e a gente fornece esses alimentos para as merendas escolares, né, então a gente entrega na merenda, né, essas coisas que é produzida aqui no sítio, né. O sítio oferece oficinas e cursos de sistema agroflorestal, manejo responsável da terra, arquitetura ecológica, entre outras atividades. Porém, o grande destaque fica por conta do sistema CSA, que é um conceito de comunidade que sustenta a agricultura, de forma que o consumidor participa diretamente de todo o processo,
criando assim uma relação próxima entre quem cultiva e quem se alimenta. São um grupo de família de São José e aí a gente tem professor, a gente tem estudante, a gente tem de tudo no CSA, né, das pessoas, e as pessoas pagam mensalmente e eles ajudam nessa unidade de produção a gente produzir. Então esse recurso tem um grupo que faz a gestão desse recurso, né, para ver as áreas que a gente precisa de investir, que as pessoas também se alimentam com as plantas da época, né, que a gente não... E com uma variedade maior de produtos, né? Então a ideia do CSA é até mesmo para que o coagricultor, né, que é chamado, não é chamado de consumidor, ele é chamado de coagricultor. Porque ele faz parte do projeto. Ele faz parte do organismo de produção, então ele vai estar inserido nesse organismo de produção, além dele vir aqui poder plantar, ele vai poder ajudar a colher, ele vai ajudar a planejar, ele vai fazer o investimento para a produção desse organismo de produção. E aí também a ideia é que ele conhece essa diversidade de planta que a gente se alimenta dela e ele não fica restrito a 2 ou 3 plantas só no prato dele. Então aqui ele tem uma diversidade durante... E tem espaço? Cabe mais pessoas aí no CSA? O CSA cabe mais pessoas, né? O CSA... Como que as pessoas fazem para participar desse processo? Então, a gente tem uma equipe de coagricultor que cuida dessa parte. Então a pessoa entra em contato ou com o produtor ou com uma pessoa que faz parte do CSA, e a pessoa já indica o telefone e a pessoa vai, então a pessoa vai fazer uma entrevista com ela, vai explicar mais detalhado como que é o CSA, como vai ser a participação dela para ela se inteirar do que é o CSA. A gente faz essa interação, né? Então às vezes a pessoa, Valdir, eu não quero consumir o seu produto, eu quero só conhecer, eu quero... Porque, gente, é uma terapia. Eu quero trabalhar com você, eu quero vivenciar um dia com você, eu quero ficar uma semana ou 2 semanas com você lá, para saber o dia a dia, como que a família trabalha, como que é a agricultura, né? Às vezes as pessoas não conhecem o alimento só lá na prateleira do mercado, na feira, né? É interessante que ele tenha uma participação até mesmo para ele saber de que forma que é produzido o produto, que às vezes a pessoa chega numa horta dessa aqui, ele já acha que vai plantar a muda num dia e no outro dia vai colher, né? Trabalha até a paciência, o cuidado, né? Ele dá o tempo à planta, né? Então ele vai saber que uma beterraba dessa vai colher com 90 dias. A berinjela que está naquele consórcio ali no meio, ela vai começar a colher a partir dos 100 dias. Então ele vai ter de esperar 100 dias, ele vai plantar uma muda, ele vai cuidar dela durante 100 dias para começar a produzir os seus primeiros frutos. Então é interessante que ele também tem isso, né? E ele passa... Entender o processo de verdade, né? Quem vê a terra tão bem adubada assim e as plantas tão verdinhas, não imagina que foi preciso fazer todo um processo para chegar nesse ponto. Todas as áreas que a gente trabalhou com adubação verde. Então a adubação verde é uma planta que a gente vai, como é uma área que estava degradada, ela tinha uma grama, né, que é chamada de braquiária, uma gramínea, e ela dominava toda a área. Então é uma área que tinha muitos anos de gado, né, e é uma área que estava compactada, né, um solo compactado ainda, então a gente tem uma camada muito pequena de solo, né, então a gente precisa de criar uma camada maior de solo, né, e a gente viu que para a gente ter produção a gente precisava de trabalhar com uma adubação verde. Essa adubação verde ela fica por um período, né, que ela vai ajudar a trabalhar a vida do solo embaixo, trabalhar os micro-organismos, trabalhar os minerais que estão lá embaixo presos nas rochas, que não estão disponíveis. Então ela vai ajudar a fazer, com os micro-organismos, fazer o trabalho desses minerais para deixar disponível para que a planta que você vem plantar naquele sistema ele consiga desenvolver. Sabe aquela planta que recebe o nome de mamona? Geralmente ela é conhecida como invasora e prejudicial à plantação. Porém, na conversa com o Valdir, nós descobrimos que a mamona presta um grande serviço no sistema agroflorestal. Essa explicação a gente confere na volta do intervalo. Fica com a gente! Estamos de volta. No primeiro bloco, você acompanhou uma entrevista com o Valdir, fundador de um sítio ambiental localizado na zona norte da cidade, com larga experiência em produção sustentável de alimentos. Durante nossa conversa, o Valdir explicou como funciona o sistema agroflorestal e o CSA, o conceito de comunidade que sustenta a agricultura. E agora eu vou trazer para você a explicação sobre a plantação da mamona junto com legumes e verduras. A planta, que geralmente é conhecida como invasora, presta um grande serviço na agroecologia. Confira! Tem uma substância na mamona que é importante para o solo. O que é?
Então, a mamona, né, tanto essa parte de trabalhar a parte mais embaixo no solo, mas ele também a parte de cima, né? Quando você tem uma planta em cima, né, e a mamona é uma planta verde, né, então ela vai fazer muito fotossíntese, né, então ela vai trabalhar também, vai deixar um ar mais úmido, né, então às vezes você tem, e nesse, né, no sistema agroflorestal, geralmente a gente tem as plantas que a gente dá os nomes, né, então a gente chama de planta-mãe, então às vezes você tem um pé de citro que ele vai começar a produzir a partir do quarto, quinto ano, então você pode ter uma planta nessa fase inicial dele que ele vai gostar, né, o café que vai também que está ali embaixo, que vai produzir a partir do terceiro Acaba ano. protegendo uma outra Então, planta. Vai fazer essa proteção, então ela vai dar esse microclima, ela vai dar essas condições que são planta de floresta, ela vai dar essas condições para essa planta desenvolver e ela está naquele ambiente. E aí depois a gente também pode usar a mamona, a gente pode cortar ela e triturar ela, a torta de mamona ela é rica em nitrogênio, né? Então você pode ter... Torta de mamona, mamona é possível comer? Mamona é possível comer? Não, ela não é possível comer, que ela tem uma substância nela que é tóxica, né, que o organismo da gente não consegue. Mas é um processo que a gente faz, né? Então quando a gente tritura, a gente chama de torta, né? No mercado, é torta para o solo, gente. A apresentadora já ficou pensando, eu vou ficar com o apelido de Magali, porque eu saio nas hortas experimentando tudo e aí daqui a pouco, ainda bem que você explicou direito, porque é possível que eu pegue uma mamona e comece a mastigar aqui, não vai dar muito certo. A gente já teve situação dessa, né? A pessoa vê um pé de mamona, como é uma planta bonita, tem um cacho bonito, tem uma floração bonita. Então as pessoas já teve pessoa que querer experimentar. Nossa, né? Então, meu Deus, mamona não serve para comer, gente, definitivamente não. Tem um óleo que é produzido pelo fruto dela, né? E esse óleo, ele no organismo não dá muito certo. Explicando direitinho, a torta de mamona, ela é triturada, vira uma mistura que ela é depositada no solo. Valdir explicou também como é feito o controle das formigas e dos cupins no sistema agroflorestal. Quando você traz as plantas, a adubação verde, as plantas leguminosas, o que você faz? A formiga ela prefere cortar as plantas que tem bastante nitrogênio. Por que elas cortam as plantas que tem nitrogênio? Porque a formiga ela não alimenta da folha da planta, ela alimenta de um fungo que é produzido pela folha. Olha, então, que curioso. O que ela faz? Ela leva uma parte de material verde e ela leva uma parte de material seco para baixo do solo. Então ela faz os canais para entrar água, para entrar oxigênio, para ter vida embaixo, porque ela precisa que esse solo se movimenta. Se você pegar numa floresta ou na Amazônia, qualquer um fragmento de floresta ou uma floresta, você vai ver que tem muito formigueiro. Se você cavar, tem uma camada grande de solo sendo construído pela formiga e pelo cupim. Lembra o conceito da comunidade que sustenta a agricultura, o CSA, que nós comentamos no primeiro bloco? O momento da colheita é realizado todos os sábados. O nosso grupo de CSA aqui, a gente trabalha para que as pessoas tenham envolvimento, tenham uma aproximação e tenham contato com a terra mesmo de fato, né? Põe a mão na terra e ir lá. Então todo sábado as pessoas vêm de manhã e a gente vem para a colheita. E daí a gente vai ver quais os produtos que estão no ponto de colheita. Identificar esses produtos, conhecer esses produtos e até mesmo trocar, que é uma coisa muito rica dentro do grupo de CSA, né? Às vezes as pessoas não conhecem um produto e aquela outra pessoa que está colhendo, ela já tem uma receita, ela já fez esse produto, já consumiu esse produto. Isso é bom para o agricultor e é bom para aquelas pessoas que estão consumindo também. E daí eles vão colher uma parte dessa alimentação, ela vai para merenda, vai para o grupo de CSA e uma outra parte a gente colhe, que a gente faz a feira do Vicentino Aranha, que é uma feira dos domingos, é uma feira de produtor, que além dele produzir o seu produto, ele vai fazer a exposição desse produto e o consumidor final ele vai ter a oportunidade de conhecer esse produtor e até mesmo conversar com ele e fazer essa troca, lá no Vicentino, fazer essa troca de conhecimento, né? Além dos cursos e vivências sobre a vida do homem do campo, o Sítio Ecológico recebe universitários para pesquisas e estágio. O biotecnologista Tiago participa de diversas atividades por aqui. Primeiro, é importante a gente entender qual é o papel de um biotecnologista. O biotecnologista ele tem várias funções, ele pode atuar em diversos ramos dentro de uma indústria, dentro da sociedade, seja na área ambiental, da saúde, da agricultura. E na agricultura a gente também trabalha tanto com as plantas diretamente, como com a vida associada às plantas, que são os micro-organismos, que são as bactérias e os fungos, né? Então, na parte da planta entra a questão toda do melhoramento genético, a parte de seleção das plantas melhores, mais resistentes, e na área onde eu atuo mais especificamente seria a parte da microbiologia, né? Então, a microbiologia do solo, que o solo, didaticamente, a gente divide ele em 3 fatores, né? Química,
biologia e física, né? Então a minha parte está mais na área da biologia, mas assim, está tudo atrelado, né? A gente vê que a biologia ela funciona se relacionando com a química e a física, Sim. né? Então, na parte de biotecnologia a gente faz o estudo da composição microbiana do solo, do funcionamento desse solo e com um olhar biotecnológico para tentar encontrar ali, fazer, a gente chama de prospecção, que é quando a gente estuda aquele solo, vê os micro-organismos que estão ali presentes e vê algum que seja, por exemplo, potencial produto. E já que o São José do Campo tem como principal foco orientar o produtor rural, perguntei para o Tiago a importância do agricultor conhecer as condições do solo. Tem uma pesquisadora, né, já falecida, chamada Ana Primavera, e ela dizia o seguinte, né, que quando a gente tem um solo sadio, um solo saudável, a gente vai ter plantas saudáveis e com plantas saudáveis a gente tem ser humano saudável. Organismo saudável. Um organismo saudável, exatamente. Então, o que acontece? As plantas elas vão crescer no solo e ela vai obter todo o seu nutriente, tudo que ela precisa, com exceção do gás carbônico, né, e do oxigênio, vai pegar tudo do solo. Então, todos os nutrientes, né, o cálcio, o ferro, o potássio, tudo vem do solo, né, o nitrogênio, enfim, tudo vem do solo e a planta precisa absorver. Então, a gente precisa ter um solo bem estruturado quimicamente, né, que tenha disponibilidade desses nutrientes. Caso contrário, se você tem um solo com deficiência de cálcio, a planta vai ficar com alguma deficiência. E a pergunta que não quer calar, é possível recuperar um solo? Por exemplo, de repente, em uma das análises, o agricultor percebe, o meu solo não está legal, dá para fazer esse equilíbrio? É possível recuperar? É possível recuperar um solo, depende sempre do nível de degradação com que ele se encontra, né? Mas você pode utilizar adubos, que a gente chama de adubos verdes, né? Que a gente planta. Para concluir a entrevista e entender um pouco mais sobre o processo de pesquisa do solo, ajudei o Tiago a retirar algumas amostras. Para isso, utilizamos um cano de PVC com uma marcação para retirar 10 centímetros de terra e um martelo com cabeça de borracha para não danificar o cano de PVC. Mãos na terra. Vamos ver se eu aprendi. Ótimo! Bom, e daqui para análise e... Bom, gente, tá aí, tá feito. Passei no teste? Passou, tá certo. Ótimo! Muito obrigada, Tiago. Na entrevista com o Tiago, percebemos como a biotecnologia pode contribuir bastante com a agricultura, no aprimoramento de práticas de cultivo e na recuperação e manutenção do solo. E um solo bem cuidado produz bons frutos. E não pensa que ficamos apenas conversando, não. Na volta do intervalo, você confere a plantação de algumas hortaliças com a ajuda do Valdir e do Tiago. A gente volta já! Fundada em 2009, um sítio ecológico no bairro Vargem Grande é uma referência para todo o Vale do Paraíba quando o assunto é produção sustentável de alimentos. No primeiro bloco, você conheceu como funciona o sistema de agrofloresta do sítio. Depois, conhecemos o Tiago, um biotecnologista que explicou na prática como retirar a amostra do solo para análise em laboratório. Uma coisa que eu sempre percebo nas reportagens do campo é que o produtor rural adora uma boa prosa. Aprendemos muito com o Valdir, que é o administrador do sítio ecológico. Descobrimos, inclusive, que o amor dele pela agricultura começou há bastante tempo. Eu nasci na roça, né? Eu brinco com as pessoas, nasci debaixo de um pé de café, né? Minha mãe é mineira, meu pai, no final meu pai é paulista, né? Meu pai nasceu aqui no estado de São Paulo, minha mãe nasceu em Minas, mas eu nasci no Paraná e daí a minha mãe teve eu lá no Paraná. Então na década de 70, quando a minha mãe foi para o Paraná, era o auge do café no Paraná. E aqui foi a oportunidade que eu tive de mostrar o que eu já vinha fazendo, né? Meu trabalho. Então hoje tem uma terra própria, né? E eu faço meu trabalho aqui e faço essa interação com a sociedade para que a sociedade cada vez mais ela se aproxima do campo. As principais dúvidas dos visitantes que frequentam o sítio ecológico
também foram assuntos da nossa conversa. As crianças que eu imagino que vêm fazer uma experiência aqui com você, que acha que o pé de alface saiu ali da prateleira do supermercado, da quitanda, e na verdade não é. Então trazer as crianças para vivenciar isso, para entender desde cedo o processo da natureza é muito importante, né? Até as crianças eu não levo muito susto, né? Eu levo susto quando eu pego uma pessoa de 25, 30 anos, né? Que a pessoa acha que o pé de mandioca, você vai colher o fruto lá em cima, né? Quando ela saber que a mandioca é a raiz da árvore que a gente vai se alimentar dela, né? A pessoa leva... Eu levei um susto, né? Quando eu trouxe um grupo de pessoas e a gente foi colher a mandioca, né? Para levar para o grupo de CSA, a pessoa achava que era uma fruta, né? Que você ia lá colhia no pé. Você ia lá no galho da árvore e colhia, né? Quando ela levou um susto que você come a raiz da árvore, né? Você arranca a árvore literalmente do solo, né? E você vai alimentar da raiz daquela árvore. Nossa, né? Eu imagino, com tantos assuntos, tantas plantas, tantos alimentos aqui, a quantidade de histórias que você deve ter vivenciado. Mas, como vocês sabem, a gente não vem só para conversar, para bater papo, não. O negócio aqui é colocar a mão na massa e trabalhar. Aí, com tanto espaço, com tantas plantas, agora a pergunta que não quer calar: tem serviço para a apresentadora? Tem serviço, a gente vai mostrar, para a gente chegar nessa fase aqui do canteiro, né, na fase de colheita, a gente vai mostrar as fases inicial, né, como que a gente prepara o solo, como que a gente cuida do solo, para ter essas plantas saudáveis em cima do solo. E plantar. E dá para colher também, né? A gente estava olhando ali que tem algumas fava ali, né? Que você falou que está no ponto de colher. Tem. Então, gente, já que está na hora, está no ponto, vamos deixar o negócio... Aliás, nada aqui desperdiça, né? Porque se ele passa do tempo e cai no solo, vira adubo. Vira adubo. Então aqui a gente não perde nada. O processo não perde nada. E aí ele já cumpriu, né? A fava já cumpriu um papel importante ali, né? De trazer um monte de polinizadores, de também fazer fotossíntese, né? Porque ele tem uma folhagem muito grande. E agora ele está ali com os grãos, né? Que está na hora de se alimentar dele. Então, chega de papo, chega de prosa e vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Ai, meu Deus, bora! Vamos lá pra gente colher a fava. Depois das favas, colhemos a batata doce. Essa é diferenciada. Olha a cor que linda! Tem um tom alaranjado e tem mais demandas por aqui. Valdir separou um canteiro para a gente preparar e plantar algumas hortaliças. Primeiro passo, colocar adubo no solo. Esse composto foi preparado aqui mesmo, com restos de madeira triturada, folhas, cascas de frutas e verduras e restos de comida no sistema de compostagem. Colocamos 2 kg de adubo para cada metro de canteiro. Valdir manuseia um rastelo para espalhar o adubo por todo o canteiro. Importante também cobrir as laterais. Essa cobertura também protege o solo do sol. A irrigação dessa parte do sítio acontece com auxílio de caules de bananeiras em contato com o solo. Neste lugar, tudo caminha em perfeita harmonia com a natureza. Até mesmo a ferramenta para a gente plantar as mudinhas, Valdir esculpe na hora, com um pedaço de galho. O que a gente vai fazer? Que é aquele processo que o Thiago falou lá, ó. A gente vai tirar a matéria orgânica, ó, tá vendo? Encontrou o solo? Encontrei. Aí a gente vai usar essa madeira aqui, ó, e a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, daí a gente movimenta para um lado e outro, ó, e aí a gente vem com a mudinha, ó, e coloca embaixo. Colocou a muda embaixo, o que a gente vai fazer? A gente pode usar a madeirinha, porque assim, como a gente fez o buraco, tem uma quantidade grande de oxigênio embaixo. Se a gente não tirar o oxigênio, não vai a raiz. Então a gente pega aqui, faz assim, ó. Ah, nas laterais. Nas laterais, porque daí vai socar, compactar a terra do lado da mudinha, né? Aí você vai deixar do jeito que tá aqui, ó. Aí você vem, aí você leva para um lado e outro. Né? Você tira a primeira matéria orgânica. É verdade. Primeira matéria orgânica para não misturar com o solo. Aí chegou no solo. Daí você faz o berço e aí você coloca. E aí você vem assim com a madeira e tira o oxigênio do lado. Para a raiz poder ter espaço para sair. Nesse canteiro plantamos salsão, agrião e alface. Como o período de colheita é diferente, com o distanciamento correto, um contribui com o crescimento do outro. Missão cumprida, Valdir falou ainda sobre a importância de ser um produtor rural na nossa cidade. Para mim é muito gratificante, né? E aí, assim, quando você vai para uma cidade do interior, isso ainda é comum, né? Você pega a cidade menor do interior de São Paulo, é comum.
Mas na cidade de São José dos Campos, e ser convidado, né? Às vezes muitos espaços que a gente tem abrido em São José, né? Pelo trabalho e a divulgação que tem acontecido do sítio, a gente tem abrido alguns espaços que a gente achava que não ia ser aberto em São José. E quando a gente vai e a gente fala que a gente é produtor, que a gente trabalha, e a gente fala que a gente ainda trabalha daqueles modos tradicionais que os avós trabalhavam, os pais trabalham, muita gente leva um susto, né? Fala assim, pô, o cara... Dentro da minha cidade existe esse tipo de trabalho? O cara tá doido, o cara tá... Porque hoje, com a tecnologia que a gente tem, né? Você pegar 4 hectares dessa, você pega um trator, em meia hora você faz o serviço, né? Mas aqui é tudo manual. Daí você pega, você ainda usa um pouco de tecnologia, pequenas tecnologias. Vai mesclando, né? Vai mesclando no sistema, né? E muita gente leva um susto, né? Aí quando você fala que você vem numa feira do Vicente de Naranha, o cara vai lá e vê o seu produto, né? E vê um produto desse aqui, ou vem aqui na roça, né? Quando ele depara com um canteiro desse sendo produzido da forma que está sendo produzido, né? Então é um choque, né? E a gente trabalha para isso, né? A gente é um trabalho, eu acho que a gente tem um papel aqui nesse planeta para cumprir, né? A gente precisa de olhar os nossos comportamentos, a gente tem de mudar a nossa forma de relacionar com o solo. Então a gente precisa de buscar esse equilíbrio, né? E um dos sistemas que a gente tem visto hoje no mundo, né? A gente tem debatido bastante, é o sistema agroflorestal, que ele busca esse equilíbrio, né? Além de você produzir alimento, você produz o oxigênio, você produz a água, né? Foi uma experiência incrível passar algumas horas nesse sítio ecológico. O São José do Campo de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. E se você conhece algum produtor rural em São José dos Campos ou uma prática sustentável bem bacana, encaminha pra gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!